Pergunta do dia. Uma curiosidade. Como, quando e onde os desigrejados se reúnem para participar da ceia do Senhor? Quem sabe? Eu acabei de ver esse post em um grupo bem famoso aí no Facebooks, né? E a pessoa, ela tem essa curiosidade aí, como, quando e onde os desigrejados se reúnem para participar da ceia do Senhor. Quando? Vocês sabem, gente, como é que é isso? Vocês sabem? Tem essa curiosidade, vocês sabem? Gente, realmente, né, quando dizem que os evangélicos são filhinhas da Igreja Romana, isso é uma grande verdade. Porque elas carregam muito do entendimento errado que a Igreja Romana ela repassou durante os séculos. Então, assim, aqueles sacramentos romanos que eram feitos dentro da igreja, né, com o padre ministrando a hóstia como sendo a ceia do Senhor, né, os outros foram lá e transformaram, né, num vinho simbólico e num pedaço de creme crack. Até algum tempo atrás, eu até concordava com esse tipo de sacramento, né? Porque para mim era um símbolo do corpo. Mas a partir do momento que eu comecei a ver que as pessoas usam isso como se fosse um sacramento literal, da mesma forma que a Igreja Católica fazia nas igrejas dela, aí são outros 500. Vocês conseguem perceber aí nesse post a ironia dos que se dizem evangélicos em relação àqueles que eles chamam de desigrejados? É a mesma soberba e ironia dos católicos, que chamam os evangélicos de burro, de ignorantes, porque eles dizem que a verdadeira igreja do Cristo é a Igreja Católica. E isso daí, por um lado, pode até ter um lado de verdade, uma vez que essa Igreja Romana, né, que fundou o Jesus Cristo, né, o Cristo romano, ela realmente é a mãe do Cristo romano, né? Dentro dessa perspectiva, ela realmente é a mãe. Ela realmente é a igreja desse Jesus romano. Percebe? Então a gente tem que estar na perspectiva correta para poder entender e saber discernir a verdade do erro. Então, nesse caso da ceia do Senhor, o qual esse povo aí está tirando chacota, né, com os desigrejados, reflete bem esse espírito que pairou ou que pairava sobre a religião romana. Então vamos tentar entender aqui, ó. Primeiro que eles têm mania de chamar quem não segue as doutrinas deles de desigrejado. A mesma coisa que a Igreja Católica fez para os evangélicos. Para a Igreja Católica Romana, os evangélicos são os hereges e os ignorantes. E da mesma forma, hoje os evangélicos, digamos, né, tratam os desigrejados da mesma forma que a Igreja Romana tratava os evangélicos. Olha só a confusão, gente. Olha só a confusão. Esse povo tá... Gente, ó, eu fico rindo assim, mas é pra chorar, é de nervoso. Tá? Porque tá uma confusão tão grande que as pessoas, elas estão numa soberba que elas já não sabem mais o que faz, né? E nem em que espírito elas estão. Né? Porque primeiro que não tem desigrejado na Bíblia. Não existe essa palavra desigrejado. Eles inventaram essa palavra para poder usar esse clichê aí em pessoas que não estão frequentando templos de pedra. Então eles estão usando esse termo aí para ridicularizar esses aí que estão saindo. Da mesma forma que a Igreja Católica ridicularizava os evangélicos no passado. Então é o mesmo espírito.
A gente tem que avaliar o espírito que está movendo e não se basear em nomenclaturas aí que a gente está acostumado. Então, tentar entender, ó, não tem desigrejado, não tem a palavra desigrejado na Bíblia, isso não existe. Até porque igreja é o ajuntamento dos crentes no Criador, aqueles que são crentes na palavra da verdade na Bíblia. Eles se reúnem em um só corpo pelo Messias e pelo Pai. Né? Essas pessoas se tornam um com o Filho e com o Pai. Tem nada a ver com denominação, tem nada a ver com essas instituições aí. Já começa daí. Mas, é claro, vai ter desigrejado maluco? É o que mais tem. Vai ter desigrejado herege? É o que mais tem. Vai ter desigrejado nova era? É o que mais tem. Vai ter desigrejado judeu? Tem também. Vai ter entendeu? Tem desigrejado de tudo quanto é jeito. A gente vai ver e é tudo. Tá seguindo as escrituras? Não, não tá. Então, assim, a gente tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado para não acabar também, né? Se colocando aí num mesmo pacote pessoas que não tem nada a ver. Né? Mas, enfim, essa palavra desigrejado não existe na Bíblia. E a ceia do Senhor. Será que essa ceia do Senhor é um sacramento, assim, que a gente tem que fazer do jeitinho que eles ensinam, com um pouquinho de suco de uva e um pedaço de creme cracker? Será que é assim? Será que esse tipo de coisa é o que a gente tem que fazer sempre, independentemente do entendimento da palavra? Como que será que a gente tem que fazer essa ceia do Senhor? Bom, eu não tenho como falar agora e ler os versículos relativos à ceia do Criador, à ceia do Messias. Eu não tenho, mas pelo que eu tenho lembrança, eu vou tentar aqui falar, tá? Explicar aqui por alto o que eu entendo. Primeiro que essa ceia que a gente lê nas Escrituras, começou com o Messias ali reunindo os discípulos. Não foi? Para partir o pão. Na Páscoa, começou ali. E aí ele diz para partir o pão em memória dele, tomar o vinho em memória dele, porque por meio desses símbolos da ceia, ele estava mostrando para os discípulos, né, a figura dele, a figura do sacrifício dele. O vinho é o meu sangue, o pão é o meu corpo. Esse pão que eu tô quebrando agora, porque o pão sem fermento, ele é duro. Aí quebrava, ó, o meu corpo será moído, quebrado por vocês. O sangue, o vinho. Então, quando vocês tomarem o pão, quando vocês tomarem a refeição, façam em memória de mim. Pronto. Essa é a figura. Essa é a figura. Então, depois os discípulos começaram a reproduzir essa figura na hora do alimento, na hora da refeição. Mas será que tomar o suco de uva e o creme cracker, quem não faz isso tá pecando? Não, muita gente que faz isso faz de forma legalista, assim, faz isso por fazer porque é apegado a um símbolo apenas. Faz sem entender o significado disso. Lá no tempo dos discípulos, a gente tem o testemunho que eles faziam isso, né? A ceia do Criador, do Messias, era geralmente um ajuntamento dos irmãos, dos crentes. Eles se ajuntavam. Gente, vamos se ajuntar aqui em memória do Criador, em memória do Messias. Vamos se ajuntar. Aí nesse ajuntamento, eles levavam comida, eles faziam as coisas de um jeito onde as pessoas pudessem ter essa comunhão, onde ia ter alimento, onde ia ter as coisas, e os pobres iam poder comer. É como se fosse um mini evento. Por isso que uma das passagens, né, Paulo diz, vocês que têm comida em casa, deixa para comer em casa. E deixa
Quem tem condições, quem tem comida em casa, deixa para comer em casa, come em casa antes de vir aqui para o nosso evento, para nossa comunhão, encher o bucho com a comida daqui e não deixar sobrar para quem não tem comida em casa. Por isso que Paulo diz, quem come o corpo, né? Quem faz essas coisas, faz indignamente. Por quê? Porque se a palavra do Messias é pra gente ter compaixão dos mais pobres, pra gente, né, ter discernimento, né, do que é, a gente ter discernimento, ter sabedoria nessas coisas, quem não tem sabedoria tá comendo, tá fazendo comunhão do corpo indignamente. Simples assim, gente. Mas não, aí o povo quer usar de forma legalista, simbólica, porque adora uma macumba, né? Vou chamar aqui de macumbinha, né? Porque assim, não, a gente tem que pegar isso, né? Deixar aqui, né? Como se fosse um ritual, e aí a gente vai, faz aqui e tal, entendeu? Esse tipo de entendimento, ele é errado. A gente tem que usar a sabedoria para saber o que é que tá falando. O Messias usou esses elementos para nos ensinar coisas espirituais. Então não interessa se a gente tá comendo um creme cracker com um suco de uva. Se a gente faz isso sem entendimento do que significa a palavra, não adianta nada. Aí a pessoa vai, come o creme cracker, toma o suco de uva e tá lá falando mal dos outros. Olha só, cadê? Tá fazendo comunhão indignamente. Sabe nem o que é. Tá agindo igual os católicos, que eles também falam mal. Que, ó, se você não comungar, não tomar hóstia, você é um herege condenado. Será que a pessoa é um herege porque não comeu lá a hóstia que o padre dá? Tá vendo, gente? A gente precisa sair dessa ignorância. A ceia do Messias é um símbolo que a gente faz, a gente reproduz esse símbolo, né, em memória dele, mas reproduz com entendimento, até também para servir de testemunho para as outras pessoas. Do mesmo jeito que o Messias usou esses símbolos para explicar para as outras pessoas o que significa, a gente também reproduz esse símbolo para explicar para as outras pessoas o que significa. E não para tirar onda, ó, você não come creme crack com suco de uva, aí, tá vendo? Você é um herege pecador, desigrejado. Vê se tem cabimento um trem desse. Ignorância pura. A pessoa se condena naquilo que ela condena os outros. Ela condena a Igreja Católica por fazer as coisas lá. E ao mesmo tempo ela faz também. Isso é ignorância bíblica. A pessoa que faz isso não tem conhecimento nenhum do que o Messias quis ensinar. Já começa daí, não é? Então, que a gente tenha sabedoria para extrair conhecimento da palavra sem agir de forma legalista. E de forma legalista não é ser só fariseu, não. Agir de forma legalista é achar que coisas, rituais, esses tipos de rituais, as quais também podem ser chamados de, né, sacramentos, apenas elas vão evidenciar se uma pessoa é salva ou não. Se uma pessoa é da igreja ou não. Né? A gente precisa ter sabedoria para identificar essas coisas. O símbolo, ele aponta para uma verdade espiritual. Decore isso daí. O símbolo aponta para uma verdade espiritual. O símbolo em si, se ele é mal entendido, ele leva à prática do legalismo. Agora, o símbolo bem entendido, ele leva ao conhecimento da verdade. É da mesma forma que o Messias falou, quem come da minha carne tem vida, quem bebe do meu sangue tem vida. Aí quer dizer que agora o povo vai ter que virar canibal? Não. O símbolo aponta para verdades espirituais. O corpo do Messias nós comemos como alimento, como palavra. A palavra, ela é comparada com alimento, que traz vida. Hoje a gente não tem muita noção dessas coisas, porque as pessoas, a gente se perdeu, né? A semântica das palavras, elas já não têm a força de que tinha antigamente. Mas antigamente, o que é? A comida, o alimento traz vida. Quem não come, morre. Então, o alimento traz vida.
Então, o Messias se compara a um alimento porque o alimento traz vida. Ele se compara com o maná porque é o alimento que vem do céu, que vai trazer vida. A palavra também é comparada com o alimento. Alimento para o espírito, alimento para a alma. Por isso que tem um verso em Provérbios que fala que o ouvido experimenta as palavras da mesma forma como o paladar experimenta comida. Então, se a gente põe uma comida na boca, a gente experimenta e sabe se tá bom, se não tá, se tá estragado, se tá bom, o nosso ouvido deveria fazer a mesma coisa. Não, isso daí tá estragado. Isso que a pessoa tá falando não presta. Ah, não, isso que ela tá falando agora é bom. A pessoa deveria ter discernimento a respeito das coisas que ela escuta, da mesma forma que ela também tem que ter discernimento a respeito das coisas que ela come. Então, gente, que a gente tenha que ter conhecimento, sabedoria para identificar essas coisas. Os símbolos apontam para a realidade espiritual e não o contrário. Então, a ceia do Messias é o quê? É o ajuntamento, né? No caso lá, igual tá na palavra, é o ajuntamento dos crentes, onde eles se reúnem num evento e eles vão lá comer, se alimentar, não só de alimento físico, mas também de alimento espiritual, que é a palavra. Onde o pão é o Messias, né? O corpo do Messias que foi quebrado por nós, e o sangue, né, o sangue dele, que é o sangue do cordeiro do sacrifício. Essa é a ceia do Messias. Tá bom? É isso aí. Essa foi a mensagem do dia, a pergunta do dia. Espero ter ajudado vocês, tá? E eu vou começar a fazer mais vídeos assim a respeito das escrituras, porque eu acho que é importante eu estar compartilhando as coisas, né, o conhecimento que eu tenho recebido, independente se outras pessoas vão achar ruim ou vão criticar, principalmente pelo fato de eu ser mulher. Tá? O meu cabeça na palavra hoje é um Messias, né? E por temor a ele, eu vou começar a compartilhar o que eu sei, tá bom? Um abraço a todos e até o próximo.